Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Muito bem, vamos na nossa entrevista do dia aqui no Manhã Cidade receber a pré-candidata ao Senado, Eugênia Lima. Bom dia, Eugênia, seja bem-vinda à Rádio Cidade, um prazer recebê-la aqui pessoalmente. Bom dia, Mário, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. É um grande prazer estar em Caruaru, a capital do forró, que traz muito da história do nosso estado de Pernambuco. Então é um grande prazer estar aqui conversando com você, que acabo de saber que é Lima também. Então tô em casa, tô em família. Oi, Eugênia, hoje tem lançamento aqui em Caruaru de pré-candidatura do PSOL, né? Esse é o motivo da sua vinda aqui à cidade, é isso? Também, hoje é o pré-lançamento da candidata a deputada federal, Michele Santos, uma companheira que faz parte da direção estadual do PSOL, uma companheira que faz parte também da política de Caruaru, uma companheira aguerrida. Então a gente veio aqui fortalecer, porque é muito importante ter mais mulheres na política. E no Congresso Nacional carece dessa presença, então é importante que tenha a presença de Michele no Congresso para a gente mudar a vida do povo pernambucano. Recentemente, né, a gente viu a região metropolitana sendo praticamente devastada aí, né, não pelas chuvas. Eu costumo dizer que a culpa nunca é da chuva, né? A chuva ela é sempre bem-vinda, principalmente para nós que vivemos numa região escassa, mas devido à falta de estrutura, né, o pessoal vem criticando por meio do pré-candidato ao governo, João Arnaldo, as gestões do PSB lá no Recife. Né? Qual seria a solução, Eugênia, e qual a ideia de você, enquanto pré-candidata, chegando lá no Senado, para resolver aquele problema ali da região metropolitana? Então, Mário, há muito tempo, né, que o pessoal faz essa crítica à gestão PSB, né? Chuva e água devia ser sinônimo de vida, e por conta da ausência das políticas públicas, ela termina sendo sinônimo de morte, como foi o que a gente assistiu nos últimos dias, né? O pessoal faz uma crítica porque não há uma política de habitação que possa garantir uma moradia digna às pessoas. Então, quando a chuva chega, as pessoas moram em lugares precários e tem todo o dano, que não é só a ausência de política de habitação, há uma ausência da política em relação à questão da drenagem dos rios, à questão da moradia em regiões ribeirinhas. Então, há uma ausência desse governo e quando a chuva chega, causa o dano que causou, que é irreversível, porque a gente sabe que causou mais de 10 mil pessoas estão desabrigadas agora e não tem também uma alternativa que vá reverter o dano nessas famílias, né, que causou essas famílias. E qual a ideia de vocês para resolver esse déficit de moradia e, por exemplo, tirar o pessoal daquela área de risco seria uma possibilidade, mas aí vem a pergunta, levar para onde? Eu sei que tem muito terreno, né, livre na região metropolitana que está sem uso. Mas seria possível fazer isso sem promessa política mirabolante, sem nada, mas uma situação que fosse viável? A gente tem, assim, o que a gente chama de a questão do teto dos gastos, né, que é o congelamento dos investimentos públicos por 20 anos, que foi do governo Temer e perpetua o governo Bolsonaro. Então, a gente não tem investimento público na política de moradia como tinha com Minha Casa Minha Vida, na gestão de Lula, na gestão de Dilma. Então, a gente precisa primeiro, né, chegando no Senado, revogar o teto dos gastos, que tem a ver com a moradia, mas tem a ver com a saúde, com a habitação, com as políticas de assistência social. Então, é necessário que essa chegada no Senado, a gente revogue esse teto dos gastos e tenha investimento nessas políticas para que a gente tenha um outro processo, que a chuva chegue não causando a morte, né? É uma situação complicada, né? Como você disse bem, no começo do programa a água devia ser uma coisa muito bem-vinda. Outro problema que a gente percebe é o não aproveitamento desse volume de chuva, né? Porque eu costumo dizer, a gente tem uma adutora que está vindo lá do São Francisco, né, do Rio, e se a gente conseguisse aproveitar essas chuvas da região metropolitana, eu acho que seria muito mais perto. Tem uma barragem aqui na região metropolitana para trazer essa água para o Agreste, que é a região que mais sofre dessa demanda. Então, isso também é uma questão da política estadual, né? A falta de investimento nisso. A gente sabe que o problema da água, né? A água chegou, mas a água falta nas torneiras. Em Caruaru tem um problema
a questão da água é problemático. Então, a gente precisa de investimento do governo estadual e que não foi feito, que é uma coisa simples que você está falando aqui. Então, é reverter e fazer com que essa água venha para cá. Então, é por isso que a gente critica a gestão PSB, porque não tem como a gente fortalecer algo que não favorece a vida do povo. Então, a gente precisa mudar isso. Então, o PSOL, ao longo dos anos, vem fazendo essa oposição porque a gente quer um governo popular. Porque gerir uma cidade, gerir um estado, é para a população, não é para interesse dos empresários, interesse próprio. Então, a gente precisa inverter essa lógica. A política devia ser uma coisa boa, né? Porque política é vida. A gente faz tudo é política. Então, as pessoas que se colocam à disposição precisavam ter um compromisso com o povo. E é isso, são soluções simples que mudariam a vida das pessoas. Então, a gente precisava de um governo que priorizasse isso com investimento público para que a gente mudasse essa realidade que a gente vive. Ô, Eugênia, o pré-candidato ao governo Miguel Coelho, ele lançou essa semana o plano de governo dele. E já que a gente está falando de água, que é um problema crônico aqui do Agreste, ele apresentou a proposta de privatizar a Compesa. Não deu muito detalhe de como seria, apenas lançou essa ideia. O que é que vocês pensam a respeito disso? Veja, eu acho que privatização nunca deve ser a saída. Né? A gente vê aí a CELP, né? A Neoenergia, a CELP foi privatizada, exemplo vivo. A gente vê quanto está difícil pagar a conta de luz. As pessoas escolhem pagar a conta de luz e comer, muitas vezes. Então, privatizar, Mário, nunca deveria ser a saída, porque privatizar é você entregar uma empresa, né? Então, a empresa vai querer o quê? Qual o objetivo? É o lucro. Ela não vai pensar em algum valor social, ela não vai pensar em investimentos para que melhore a vida, é o lucro. O lucro é a base da privatização. Então, eu acho que não é saída privatizar, né? A gente está vivendo um momento bem difícil de privatização de Correios, privatização da Eletrobras, privatização de serviços públicos essenciais. Não, isso é um risco, é correr um risco de que o serviço que já é ruim fique pior. Então... É contra. Totalmente, né? A gente precisa de um Estado que invista, um Estado que promova o desenvolvimento, mas um fortalecimento desse Estado para que os serviços cheguem de forma... com qualidade para o público, né? Para o povo. Uhum. Outra aí, qual seria a ideia, então, que vocês pensam com relação à Compesa, né? Para o governo do PSB, eu entrevistei aqui o Danilo Cabral, junto com a Renata, e ele lançou, inclusive, aqui o chamado Pacto pela Água. E aí repercutiu bastante, com a oposição criticando muito. Por que não foi feito o pacto ainda nessa história? Só que a gente percebe o seguinte, por outro lado, ele disse, olha, nunca se investiu tanto em questão de água como na gestão de Paulo Câmara. Como é que se avalia essa proposta do Pacto pela Água e também essa assertiva deles, né, que nunca se investiu tanto na água como no governo Paulo Câmara? A gente está vendo que não é assim, que não foi esse investimento todo, né? Porque a água continua um problema. Houve algumas... uma tentativa até de uma PPP, né, da água, que era voltada para uma ideia de privatização, né, que parece que é fortalecer o público, mas não foi. Foi uma tentativa de privatizar a Compesa, sim. E isso resultou também no serviço. A gente vê que a Compesa não tem um serviço de qualidade, ainda é precarizado a história. Porque é quando entra a empresa para ganhar mais, enfim, para obter mais lucro. A gente viu que houve um projeto, por exemplo, na região metropolitana de mudança lá do sistema da Compesa de encanação, e que a gente vê buraco, desperdício, o serviço feito de forma precária. Então, essa tentativa de privatização não deu certo, esse investimento que houve também não deu certo. Então, a gente precisa fazer isso de uma forma mais organizada, e com mais incentivo mesmo, com mais investimento, que eu acho que não houve essa quantidade de recurso mesmo investido na Compesa para trazer alternativas que tragam ela mais para o público do que para a privatização. Eugênia, falando ainda de alianças, né, sobre essa crítica ferrenha ao PSB aqui, aí quando a gente vai para a Aliança Nacional, o PSB está junto do PSOL apoiando a pré-candidatura do ex-presidente Lula. Como é que vocês separam, né, essa história de ser aliado nacional e oposição aqui no estado?
A gente está correndo um grande risco, né? A nossa democracia está em risco. A gente está entre a política da morte e a política da vida. Por que eu falo isso? Né? Porque o Brasil nunca teve uma situação tão difícil, né? Altas taxas de desemprego, a volta da fome, a inflação, juros altíssimos. Então, políticas de retrocesso, né? O genocídio da juventude negra. A gente está vendo aí como é que é o tratamento em relação ao meio ambiente. A gente viu aí o caso dos higienistas, né? O sumiço aí, que é uma política de morte, que tem tudo a ver com o sucateamento da FUNAI, o sucateamento da política de segurança alimentar. São 33 milhões de brasileiros com fome, né? E metade da população não sabe o que comer. Então, o presidente Lula, ele tem as condições, né, de derrotar esse governo Bolsonaro, que é o governo da morte. Então, o pessoal, nessa conjuntura, não tem outra alternativa a não ser apoiar o presidente Lula e a gente tentar reconstruir o nosso país, que vai demorar um pouco, mas que a gente apoiar ele, mas eleger também deputadas e senadoras comprometidas com o projeto para que a gente avance, né, na política, na vida, retorne a esperança, retorne a comida na casa da população de Caruaru que está nos ouvindo, que todo mundo está afetado com esse governo, que na pandemia, por exemplo, são mais de 600 milhões de brasileiros mortos e 600 mil pessoas mortas, muitas mortes poderiam ter sido evitadas, a corrupção, enfim, de uma maneira que a gente nunca viu no nosso país. Então, por conta disso, o pessoal está apoiando o presidente Lula nacionalmente, mas que aqui em Pernambuco, são 16 anos de PSB, de uma gestão que também não tem o compromisso com o povo. Então, a gente consegue, sim, entender que nacionalmente não tem outra alternativa. Não é constrangimento. Não, constrangimento nenhum. Nacionalmente, a gente não tem outra alternativa. Não tem constrangimento em votar em Alckmin? Não, a aliança do PSOL com o PT, com Lula, a gente fez uma aliança programática, né? O PSOL é o único partido que não negociou ministério nenhum para estar apoiando o presidente Lula. E foi em cima das propostas da revogação da PEC dos gastos, que eu já falei aqui, da reforma trabalhista, que só trouxe desemprego, reforma previdenciária, do aumento do salário mínimo, da questão do meio ambiente, do fortalecimento do combate à desigualdade. Então, isso foi o conteúdo programático que fez a gente estar junto, os compromissos com Lula, para que a gente estivesse apoiando ele nas próximas eleições. Né? Olha, aqui pelo WhatsApp Cidade, né, o 998780997, o Márcio Gomes está ouvindo a gente e ele diz o seguinte: Eugênia, a democracia corre risco se a esquerda vencer com Lula no poder. Ele vai virar um ditador, na opinião do Márcio. Ele quer que você comente aqui essa história. Ditadura é o que a gente está vivendo, né? Um desgoverno, um presidente autoritário que acha que pode dizer tudo, que pode legitimar o armamento da nossa população, que pode fazer abusos contra as mulheres, contra a população negra, contra a população LGBT. Então, isso é autoritarismo que a gente está vivendo, né? Assim, o corte de orçamentos em políticas essenciais, como a política de segurança alimentar, por exemplo, a Conab, que eram galpões que o governo tinha, fortalecimento de galpões que segurava essa inflação dos preços. Todo mundo vai para o supermercado e vê, né? Todo mundo é nossa, né? Chama a Deus na hora do supermercado, porque cada dia a comida está mais cara. Então, Bolsonaro chega e vende 30 galpões que asseguravam isso, os galpões de abastecimento que controlava esse preço dos alimentos, porque quando subia, o governo ia e controlava os preços, e hoje a gente não tem mais. Então, sucateando essa política, sucateando a política de incentivo à agricultura familiar. Então, quem coloca a comida na nossa mesa é o agricultor familiar no Brasil, não é o agronegócio. Então, isso sim é um governo autoritário, um governo que leva a população ao nível de miséria, coisa que é desnecessário. Eu andei no Pajeú semana passada, essa semana, cheguei terça-feira, e vi o quanto a gente tem de potência, de riqueza, né? Então, a miséria chega, a miséria material,
mas o povo tem uma riqueza humana que se reconstrói, sabe? Que se fortalece. Então, esse povo merece outro governo e não esse governo autoritário que a gente está vivendo. Então, se autoritarismo é combater a fome, se autoritarismo é ter emprego, se autoritarismo é ter uma educação, uma saúde melhor, como a gente já viveu, né? Então, assim, eu acho que quem me perguntou que o governo de esquerda seria autoritário, eu acho que não. É mais democrático combater as desigualdades. Autoritário é o que a gente está vivendo. O Valdemar pergunta aqui, né, porque a esquerda votou para aprovar contra o limite aí do ICMS sobre combustível, contra aumento de imposto. Como é que pode isso? Valdemar pergunta aqui a questão Qual é a pergunta? Da aprovação do limite do ICMS, né, que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados, e parte da esquerda votou contra essa proposta. Porque essa proposta tem algo por trás dela, assim. Essa coisa do limite do ICMS vai descontrolar toda uma cadeia estadual que tem... Cada estado tem suas características. Quando tem suas características mesmo. O imposto tem... o seu, como se diz, cada estado tem a sua característica e quando torna tudo igual, a gente vai gerar uma desigualdade. Então, a esquerda combateu porque tem suas especificidades e a gente precisa respeitar as especificidades da região e as especificidades de cada estado. Então, por isso que a gente votou contra essa questão do ICMS. Muito bem, vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente continua aqui a entrevista com a Eugênia Lima, que é pré-candidata ao Senado pelo PSOL. Vocês podem interagir como os ouvintes estão mandando mensagem aqui, tem mais mensagens aqui. Quando voltar, eu faço mais perguntas. 998780997, solta a vez do WhatsApp e já pode emendar aí. Hoje tem atacadão? Não, né? É amanhã. Amanhã. Pode emendar com o intervalo. WhatsApp